Sejam bem-vindos mais uma vez, aqui quem fala é o Davi, e o tema de hoje tá pesado, tá carregado, tá daquele jeito. Há anos que nós falamos que a agenda global vem avançando no Brasil e no mundo. Logo ela trará os antigos costumes pagãos de volta à sociedade. E ainda pior, será como lei, como uma obrigação. Às vezes parecemos lunáticos quando revelamos os planos dos senhores do mundo. A maioria recebe as coisas à primeira vista como fantasiosa demais, muita viagem nessa maconha. Só que aqueles mais inteligentes que param pra ouvir, que analisam os fatos, que têm uma boa memória e lembram do que dissemos em vídeos passados. Quando essas pessoas veem coisas que eram impossíveis, que elas riram quando ouviram, aí quando elas acontecem, o cara começa a despertar da Matrix. Ele vê a série de coisas ruins que vem acontecendo, não acontecem por acaso. Não é apenas pela bagunça desenfreada ou apenas por dinheiro. Tudo segue um plano e poucos conseguem perceber isso. No nosso vídeo dos artistas de Hollywood trans, eu avisei que o LGBT lá nos Estados Unidos tinha acrescentado à sua lista de abominações a seguinte frase: o amor não tem idade. Veja aí quando foi dito. A Fundação LGBT acrescentou à sua lista de abominações a frase: o amor não deve ter limites de idade. Preste atenção no que eu estou dizendo, as coisas acontecem aos poucos. O próximo passo aqui agora é criar pretextos que a sua filha ou filho com 8 anos de idade, se eles dizerem que estão apaixonados por um barrão de 40 anos. Você ouviu claramente quando eu falei que depois da agenda gay o próximo passo agora seria a pedofilia. Sempre com a desculpa que o amor vence barreiras e que não tem idade. Agora eles querem implantar, ou melhor, impor isso na sociedade. Pasme, mas o MEC aqui no Brasil já está tentando implantar isso nesse exato momento. Veja esse trecho da reportagem da mídia que alguns só confiam nela. Agora veja só essa história. Um poema polêmico chamou a atenção dos professores de educação infantil da rede pública. O motivo é uma história em que um rei quer se casar com a filha. O livro foi enviado pelo MEC às escolas, mas algumas prefeituras já recolheram os exemplares. A história é contada num livro indicado para crianças de 6 a 8 anos. É a triste história de Eridegalda, a filha mais bonita de um rei que é pedido em casamento pelo pai. Um dia seu pai lhe disse: se quiseres casar comigo, será minha esposa, e tua mãe, nossa criada. Os senhores do mundo são baixos, atacam quem menos pode se defender. Você e eu somos pra eles macaco velhos. E você já tem 30 anos. O ditado diz que não se ensina truques novos a macaco velho. O alvo deles não é mais nós, que já temos a cabeça feita. São as crianças, que será a nova geração. Eles querem incentivá-las a começarem a aceitar a pedofilia e o incesto desde criança. Dessa maneira eles estão automaticamente criando uma nova sociedade, bem parecida com a que existia nos tempos onde o paganismo imperava. E é por isso que como esse assunto exige reflexão, pegue agora mesmo seu bolinho de abacaxi com sorvete caseiro. E se não souber fazer, o Ben ensina. Dê uma passada lá e aprenda a fazer de forma fácil, saudável e barata. Existe um bolo chamado 3 leite, Tree Milk, né? que é bastante usado aqui nos Estados Unidos. E nós vamos criar ele aqui de uma versão diferente, baseado no de cenoura que fizemos, tá? Só que com abacaxi, com recheio, com um negócio bem bacana. Espero que vocês gostem, tá? E esse bolo, você pode usar ele para presentear a sua esposa, fazer ele para agradar a sua esposa. Esse quadro, Recém-Casados e Novatos, eu quero focar para que homens venham agradar as suas amadas esposas, namorados venham agradar as suas namoradas, o pai, o pai, agradar o seu filho, né? Com todos os ingredientes, você vai precisar de 2 copos de farinha de trigo, tá? Açúcar mascavo. Esse aqui não é açúcar de coco. E já se inscreva para não perder mais receitas como essa. O link vai estar aí na descrição do vídeo. Senhores do mundo. Para entender a situação atual, é preciso você entender o que se passava antes de se criar as leis, antes da Bíblia surgir. O mundo era perverso, as pessoas cultuavam deuses de todos os tipos, cada um em particular que pedisse um tipo de oferenda. Em troca, essas pessoas recebiam fama e poder. Todos os deuses eram bem-vindos, era uma verdadeira farra. Em alguns lugares do mundo já existia tantos deuses, que chegou ao cúmulo de cada dia do ano ser dedicado a um deus. O que a maioria desses deuses tinham em comum era a perversão sexual. Orgias com muita bebida, sem restrição de idade, era realizada seguidas de sacrifício de sangue. Reis sacrificavam seus próprios filhos, os primogênitos, para obter a proteção destes deuses perversos. Um dia um novo deus apareceu, um deus que era contrário a todos os outros deuses. Esse deus dizia que apenas ele era o deus, e os outros não passavam de doutrinas de homens. Esse deus tirou os pecados do mundo através de seu filho Jesus, que pagou por todos nós. Uma nova era começou a partir dali. As nações foram aos poucos reconhecendo que esse era de fato o verdadeiro Deus, e destruíram seus templos pagãos.
Aos poucos foi se criando as leis, as constituições dos países, sempre com uma base cristã. Isso de fato aboliu aquela perversão toda onde um viajante era estuprado com toda a sua família, comia o seu coração e bebia o seu sangue. Tudo isso foi abolido. Passou a ser um crime terrível, as pessoas não toleram mais. O pai não casava mais com a filha, o filho não casava mais com a mãe. Relações com pessoas do mesmo sexo, com animais e todas essas práticas consideradas normais e sem problema algum aos olhos das antigas sociedades. Depois do cristianismo passou a ser um ato abominável. Dessa forma nós temos as nossas constituições, cada país tem a sua, sempre com os dogmas religiosos, essa é a base. Embora muitos insistam em negar, isso é fato. Isso é o que torna também possível que você viaje para um país que nunca foi na vida. E vá tranquilo, sabendo que você não será sacrificado em nome de um Deus, nem estuprado, nem nada do tipo. Isso pode até acontecer, mas será um crime. Não será aceito pela sociedade como uma coisa normal como era antigamente. E tudo isso graças ao nosso bom Deus. Embora muita gente nunca agradeça a Ele por isso, preferem culpá-lo por todas as más decisões que nós mesmos tomamos. E por conta disso sofremos as consequências. Infelizmente, pessoas perversas que seguiam doutrinas desses outros deuses, elas não desapareceram da face da terra. Elas juntaram verdadeiras fortunas e aos poucos foram financiando e apoiando pessoas. Essas se infiltraram dentro das constituições governamentais, na mídia e tudo que tivesse influência sobre o povo. O objetivo era um só: estabelecer as práticas pagãs. E assim foi sendo feito ao longo dos séculos, sem que as pessoas se dessem conta do que estava acontecendo. Leis criadas aparentemente sem grande importância. Filmes, novelas e séries, desenhos animados e todo tipo de mídia que você imaginar, sempre questionando e mostrando o pior lado da família e dos bons costumes. Pequenas brechas foram se abrindo com isso. É como se você que fizesse a lei ouvisse o apelo de um carteiro. Comovido, você determinasse um aumento de salário para ele. Você faria uma lei para isso. Digamos que você aumente apenas R$10 do salário dele. Isso não vai quebrar o país, mas você se esqueceu que ele é um servidor público. E a partir dessa lei que você criou, as outras categorias de servidores também vão usar essa mesma lei para forçar você a aumentar os salários dele. Quando você tem uma posição de poder, qualquer ato seu pode levar ao caos. Da mesma forma, foi feita a aprovação do casamento gay, para que as pessoas parassem de sofrer com o preconceito. Muitas pessoas apoiaram essa ideia. O Estado reconheceu essa união como família. E agora, reconhecidos assim, eles agora podem adotar uma criança legalmente. A mídia nesse caso fez uma verdadeira lavagem cerebral nas pessoas. Todos que criticavam eram contras, eram chamados de preconceituosos e até ameaçados de processo. E com essa classificação para tudo que for contra, instituições como o Conselho Tutelar fez vistas grossas para esse tipo de imagem. Uma criança levada a um lugar onde pessoas fazem sexo oral no meio da rua, atacam a religião dos outros, andam nus e ainda enfiam objetos em suas partes íntimas do corpo. Absolutamente nenhuma autoridade durante essa manifestação teve coragem de fazer nada. Ninguém quis fazer valer a lei nessa hora. Isso não é só no Brasil, é no mundo inteiro. Qualquer pessoa que é contra o avanço da agenda global, logo é taxada como preconceituosa. Com essa meta atingida, agora o passo seguinte deve ser dado. E como dissemos que o alvo deles, os senhores do mundo, sempre foi as crianças, o MEC, que deveria justamente regular e proteger nossas crianças, eles agem sorrateiramente e lançam esse livro. Uma verdadeira aberração nas escolas. Escute bem a matéria e nós vamos comentando. A história é contada num livro indicado para crianças de 6 a 8 anos. É a triste história de Eredegalda, a filha mais bonita de um rei que é pedida em casamento pelo pai. Um dia seu pai lhe disse: "Se quiseres casar comigo, será minha esposa, e tua mãe, nossa criada." A história surpreendeu professores de educação infantil. Só me vinha isso. Os meus alunos, como que eles iam pensar nisso? Um pai casar com a filha, incesto, como é que isso funciona? Quem já acompanha nossos vídeos há algum tempo já sabe como se trata os planos dos senhores do mundo. Sempre começa dessa maneira. Um assunto que de tão absurdo, de tão polêmico, nem deveria ser comentado. De repente é falado por uma instituição ou por profissionais qualificados. Isso logicamente vai criar grande repercussão. É o que aconteceu. Então aquele assunto, como nós falamos no nosso vídeo do MK Ultra, que não deveria ser comentado, agora é assunto principal. E logo começa a aparecer aqueles pontos que as pessoas começam a aceitar. É mais ou menos, imagine que nós estivéssemos discutindo por um hospital que está cheio de doentes, uma melhor maneira de tratar daquelas pessoas. E aí um imbecil diz: o melhor é matar todos. Obviamente que uma opinião dessa não deveria nem ser escutada, deveriam tirar essa pessoa para fora. Mas aí alguns dizem: essa pode ser a solução. Isso tudo estava arquitetado desde o começo. Eles fizeram aquilo aparecer de repente apenas para que as pessoas não percebessem esse plano maléfico. É a mesma coisa. Você ouviu bem quando ela disse: o pai casar com a filha e ainda pôr a mãe para ser a serva. Preste atenção em que mundo estamos vivendo. E isso para as nossas crianças. Já é um absurdo que um adulto discuta uma coisa dessa. É inaceitável. Imagine isso sendo ensinado a crianças. Então isso me deixou muito martirizada. Mesmo a gente sabendo que os contos de fadas, eles têm
defeitos, eles têm problemas, mas a gente tem aquela questão do valor, do bem vence o mal. E ao pegar o livro e ler até o final, a tragédia era pior do que a do início. No poema, a filha se recusa a casar com o pai e é castigada. O rei tranca a filha numa torre. O quarto verso do poema diz: e só poderia comer carne salgada sem beber um copo d'água. A menina implora água ao pai, mas ele reforça: não te dou um copo d'água, pois tu não quiseste ser minha. O delegado de proteção à criança lida diariamente com casos de abuso sexual. Ele acredita que a história pode levar crianças a encarar com normalidade o assédio em família. Uma criança que foi vítima certamente será revitimizada, ou seja, ela vai reviver toda aquela série de abusos e o sofrimento, o intenso sofrimento que ela traz consigo no dia a dia. E aquela criança que não foi vítima de nenhum abuso, de nenhuma violação de direitos, ela vai passar a entender que essa conduta é normal, ou seja, ela vai ter uma lição da escola, sobretudo vai trazer para dentro de casa, algo como se o relacionamento amoroso e sexual entre o pai e uma filha fosse algo normal, que nós sabemos que é absolutamente repugnante e que não pode ser aceito. Veja que basicamente o profissional disse o mesmo que dissemos ainda há pouco. Qualquer um que prestar atenção no fato vai chegar ao mesmo raciocínio. Não tem como ter outro pensamento. Com tanto sofrimento, a moça acaba aceitando se casar com o pai, mas o rei muda de ideia e faz uma competição entre cavaleiros para saber qual vai se casar com a filha. Todos três chegaram juntos, mas Eridegalda já estava morta. O livro com a história foi enviado pelo Ministério da Educação a escolas públicas de todo o Brasil. Você ouviu a moral da história? Existe uma coisa mais satânica do que essa? É quase como se fosse um castigo para a menina. Como não aceitou se casar com o pai, acabou morrendo. O que é que uma criança vai entender com isso? Ela deve se submeter a um pai pedófilo, senão ela também vai acabar morrendo. Vocês sabem que é normal que uma criança morra de medo da morte. Veja o que esses caras estão propondo aí. E ainda somos nós os lunáticos. Somos nós que temos discurso de ódio. Esse é o mundo invertido Illuminati. Outro fato também é que você vê que já começa pelas escolas públicas. Eles querem literalmente acabar com os pobres. É realmente muito triste saber que isso vem diretamente da Secretaria de Educação, a mais alta autoridade no assunto. E agora, como nós ficamos? As escolas aqui da Grande Vitória também acharam a história inadequada para crianças. As prefeituras recolheram o livro antes que ele fosse distribuído aos alunos. Em nota, o MEC informou que o livro passou por uma avaliação da Universidade Federal de Minas Gerais em 2014 e que a atual gestão está revendo a escolha dos livros didáticos. Eu ainda vou fazer um vídeo mais explicativo e mais preparado para vocês, mas a situação das faculdades hoje é terrível. Elas foram tomadas literalmente pelos senhores do mundo. Para perceber, basta você observar símbolos simples e você logo percebe. As faculdades hoje é praticamente a fonte do mal. O texto nem é um texto tão rico, um texto que você fala assim, não, eu tenho que trabalhar porque é um bom texto. Não, não é. É um texto empobrecido. Eu acho que um texto que não deveria fazer parte. A editora responsável pelo livro disse que a obra reúne releituras de contos populares de diversas culturas. Disse que o livro ainda conta com notas explicativas sobre o autor e as origens de cada história. E que esse livro foi lançado em 2003, comprado pelo governo em diferentes momentos e que nunca teve problemas anteriores. Quando eu falar aqui que essa coisa maligna é terrível, é porque realmente é, pessoal. Esses caras não têm escrúpulos. Você entende aí no final da matéria que tudo é um complô. É um verdadeiro exército contra a população. A editora, o MEC, a Secretaria de Educação e a própria mídia, todas elas trabalham unidas para a destruição do povo e da sua alma. E entendendo isso, se pergunte, por que é que eles querem atacar logo as crianças? Para descobrir essa resposta, basta você lembrar de quando você mesmo era criança. Quantos de nós brincávamos com carrinhos de lata, ou outros tipos de brinquedos bem fraquinhos, mas com a nossa imaginação nem tinha essa tecnologia toda, não tinha Facebook, não tinha esses jogos online, nem o Super Nintendo tinha ainda. E nós brincávamos, e nos divertíamos até mais do que a geração hoje. E tudo por quê? Porque usávamos a nossa imaginação. Enquanto a gente puxava um carrinho de lata com uma cordinha, na nossa mente a gente imaginava que era um piloto, passando por lugares perigosos, salvando o mundo. Tudo com aquele carrinho de lata. A imaginação de uma criança é uma coisa muito fértil. Fazendo a mocinha ler esse tipo de história onde o pai tenta abusar dela, na mente dela tudo é uma brincadeira. Então ela pode até começar a imaginar que o pai está afim dela. E
talvez até o provoque para que isso realmente aconteça. Você que tem uma filha, imagine sua filha tentando seduzir você. É isso que os senhores do mundo querem. O povo continua achando que tudo isso é paranoia, mas a coisa tá acontecendo de verdade, está aí. Depois, quando o gado vem perceber, já é tarde demais. O sistema já é implantado. Graças a Deus essa prefeitura percebeu isso. Mas agora eu quero deixar um alerta aqui no canal. Você que é pai, você que é mãe, a partir de agora vocês não podem mais confiar no sistema, porque veja de onde veio, do MEC. Justamente quem deveria proibir esse tipo de coisa. Isso o que quer dizer? Que confirma o que nós dizemos agora, que isso tudo é um sistema. Um maldito sistema Illuminati. Então a partir de agora você deve fiscalizar o que o seu filho está lendo. O que estão ensinando a ele na escola. Você tem que fazer isso, meu amigo, porque senão a vaca vai pro brejo. Essas doutrinas satânicas e pagãs estão querendo voltar a todo custo. E eles sabem que você é um cara ocupado. E se aproveitando disso, sabendo que você não vai poder defender seus filhos, eles estão atacando. É preciso ficar esperto. Essa é a nossa dica de hoje no nosso vídeo. Preste bem atenção. A internet, meu amigo, ainda pode ser a válvula de escape. Ela pode ser usada tanto para o bem como para o mal. Mas nesse caso, se você por acaso percebe esse tipo de material nos livros do seu filho, é muito simples. Tem grupos no Zap, tem páginas no Facebook, você pode fazer tudo que nós fazemos aqui. Canal, por exemplo, canal como esse aqui. Faça denúncia, meu amigo. Coloque a boca no trombone. Não comece a pensar que isso é normal e comece a aceitar. Não, você tem que dizer não. Você é o responsável pela educação do seu filho, não o Estado. Pare de acreditar nas mentiras da mídia e faça a sua parte. Quando nós nos omitimos, acabamos sendo cúmplice. Pense bem nisso. Esse vídeo acaba aqui, eu espero que você tenha gostado. Por favor, não deixe de compartilhar, de dar o seu like, de mostrar para mais pessoas. Essa é a única maneira de evitarmos que os senhores do mundo continuem espalhando esse tipo de doutrina pelo mundo, apenas despertando as pessoas. Com certeza pessoas como nós que souberem dessa verdade, com certeza vai ser muito mais difícil de implantar esse tipo de doutrina na casa dessas pessoas. Então vamos nos unir, vamos espalhar a palavra. Outra dica legal é que o áudio dos nossos vídeos está passando na rádio Salinas FM, sempre às 5 horas da manhã. O blog, para você saber de mais detalhes, está aí na descrição do vídeo. Por favor, não deixe de acessar e dar esse apoio. Galera, agora eu quero pedir a todos vocês que rezem pelo nosso amigo Antônio Nascimento. Ele é da cidade de Pirapora, do Bom Jesus, no interior de São Paulo. Ele vem enfrentando uma luta muito dura contra o câncer e vai realizar uma cirurgia no intestino essa semana que vem. Então eu peço a todos que rezem muito por ele. Como vocês veem, um rapaz jovem não deveria ter nenhum desses problemas. E quando nós falamos aqui que os senhores do mundo estão nos envenenando nossa comida, nossa água, nosso ar, ainda nos chamam de loucos. Acham normal que isso aconteça com pessoas tão jovens dessa maneira. Como diz na Bíblia, o povo padece por falta de conhecimento. E isso, para quem está desperto, está cada vez mais claro e a palavra vem se cumprindo. Obrigado também ao nosso amigo Fábio Silva, que foi quem me fez conhecer o nosso amigo. E um agradecimento especial a Gilberto Giba. Foi quem me deu a ideia desse vídeo, mandando aquela reportagem que nós assistimos agora há pouco. Eu vou ficando por aqui e espero vocês na próxima semana, se assim o nosso Criador permitir. Fiquem todos com Deus e sempre encarando o sobrenatural.